Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês, trazendo informações sobre a SAF do Vasco, notícia do GE, falando sobre a possibilidade do Vasco SAF aderir à recuperação judicial. É sobre isso que nós vamos falar. Se liga no vídeo, pessoal. Bem, meus amigos, inicialmente, prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto, acompanhando esse momento do Vasco, da SAF do Vasco, que envolve o litígio, inclusive, com a 777, Vasco Associativo. Sabemos que a associação está no controle da Vasco SAF e nós temos, dentro desse cenário, uma indefinição muito grande, porque, de um lado, nós temos uma arbitragem que está suspensa e também um recurso de um processo cautelar judicial também suspenso, tentando o Vasco Associação e a 777, hoje pela EICEP, um acordo para a venda dessa parte acionária aí da 777 para que o Vasco possa ser negociado com um terceiro. Mas fato é que existem várias obrigações e essas obrigações estão preocupando o Clube Vasco da Gama e a possibilidade que é ventilada nesse momento é de uma recuperação, seja judicial ou extrajudicial. Sobre isso que eu vou colocar aqui para vocês como um segundo ponto do nosso vídeo. Vejam só, pessoal, o que nós temos hoje é a SAF do Vasco, o Clube Vasco da Gama SAF, que tem no seu quadro como associados, como sócios acionistas, o Vasco Associativo e a 777. É isso que nós temos. Nós tínhamos uma previsão de aporte para setembro por parte da negociação com a 777, que não ocorreu, está tudo suspenso. O futebol do Vasco continua e está indo bem, mas com uma folha de pagamento muito alta, com uma série de obrigações, e a parte financeira preocupa porque nós temos um cenário aí pela frente de obrigações, né? Tem que cumprir esses acordos, e o GE traz essa notícia de possibilidade do Vasco pedir uma recuperação judicial. Vou mostrar para vocês os cenários. Um primeiro cenário que nós temos é que é bom lembrar que o Vasco, quando fez a negociação com a 777, nós tínhamos que o clube associativo ele já havia feito a adesão ao que nós chamamos de regime centralizado de execuções. Isso foi feito lá em 2021, juntam ali todos os credores, especialmente trabalhistas e cíveis, todo mundo ali, com todas essas dívidas, e ali se falava em torno de 223 milhões de reais, e por conta da criação da SAF, é destinado 20% das receitas para o associativo. E essas receitas são encaminhadas para pagamento desses credores. Então, em um desenho muito simples, nós temos a SAF livre de dívidas quando foi criada, mas com obrigação de repassar 20% das receitas para o associativo, para que o associativo pegasse essas receitas, uma dessas receitas, para quitar essas obrigações lá no regime centralizado de execuções, que estava em torno, como eu disse, de 223 milhões. Isso vinha funcionando, tanto que o Vasco Associativo estendia com essas obrigações. Tudo certo, tudo indo muito bem, só que o cenário mudou, nós temos aí todo esse imbróglio vivenciado pelo Vasco por conta da briga entre acionistas e nós não sabemos o que acontecerá. Até então não chegou o investidor para fazer a aquisição dessa SAF. Pois bem, diante desse cenário financeiro preocupante, a recuperação judicial ou extrajudicial é uma possibilidade. A judicial foi adotada, por exemplo, pelo Cruzeiro Esporte Clube e a extrajudicial pelo Botafogo, que também são SAFs. E eu quero aqui mostrar para vocês, no terceiro ponto, como funcionam essas recuperações. Para alguns parece preocupante, mas na verdade é algo muito comum nas sociedades que passam por dificuldade, e aqui para que vocês compreendam um pouco mais. Vejam só. Caso o Vasco adote a recuperação judicial, estamos aqui, na hipótese, pensando nessa possibilidade de ser utilizada pelo Vasco Associativo. Então, o Vasco Associativo fará o pedido de recuperação judicial, isso é feito na Justiça, e ali todo o passivo do Vasco Associativo será levado para a recuperação, passivo existente até a data que for feito o pedido. Olha, pediu hoje a recuperação judicial, todo o passivo vai para a recuperação judicial, a não ser créditos que são excluídos, como o tributário, a propriedade fiduciária. Alguns credores não entram, mas esse pessoal, a turma dos credores do regime centralizado, todo vai para essa recuperação judicial e haverá um processo
Esse processo não gera uma intervenção no Vasco associativo, bloqueio de contas, alteração de controle do Vasco associativo. Não, a vida segue normal, mas com a obrigação do Vasco associativo apresentar um plano de como pretende pagar esses credores. E esse plano traz diversas possibilidades de pagamento, mas geralmente com deságios, né? Descontos e prorrogações de pagamento a longo prazo. Esses credores que estão aí com 223 milhões teriam reduzidos, né, esses créditos, porque o que ficar votado no plano é que será o crédito válido. Isso dará fôlego para o Vasco nessa operação. Esse é um caminho da recuperação judicial. A extrajudicial é feita fora da justiça. O Vasco precisa juntar os credores e tentar fazer um acordão ali. Olha, vamos dar um desconto de 50% nessa dívida e eu vou pagar vocês dessa forma, fazendo esse documento, né, uma minuta, que é o plano de acordo de pagamento, levar até um juiz para homologar a recuperação extrajudicial, fora da justiça. Também é uma possibilidade, mas tem que ser muito bem trabalhado. Esse cenário de recuperação judicial ou extrajudicial em nada interfere na posição do Vasco associativo como controlador da SAF. Isso não respingará na SAF. Isso não gerará problemas para a SAF. A SAF continua com a vida normal, seguindo, tocando o barco, cumprindo suas obrigações, mas terá, evidentemente, aí que cumprir esse repasse de 20% das receitas para o Vasco associativo, e o Vasco associativo que vai resolver essa pendência lá. Professor, mas e se durante esse período de recuperação aparecer um investidor para comprar as ações da ACAP, né, da 777? Nada impede que isso aconteça, isso poderá inclusive ser objeto de plano de recuperação judicial, com o investidor chegando, comprando as ações, injetando dinheiro e quitando com os credores. O Cruzeiro fez isso, né? Cruzeiro SAF permaneceu em atividade paralela ao Cruzeiro Associação, que estava em recuperação judicial, apresentou um plano, pagou o plano, quer dizer, homologou o plano e vem cumprindo o plano com o repasse dos 20% da SAF Cruzeiro para o associativo. Então isso tudo é possível, é saudável, é uma maneira de aliviar as contas e imagino que é isso que está pensando aqui o Vasco, em geral, né, pelos seus controladores, como uma alternativa. Essa notícia veio do GE, mas não sabemos ainda qual vai ser a posição do Vasco. Creio que, caso apareça um investidor com uma boa proposta nesse momento para o Vasco, aí tudo pode mudar, né? Porque aí é capital investido, dinheiro entrando e tudo realmente depende dessa posição. Mas se não chegar um investidor a curto prazo, provavelmente vai ser uma alternativa a ser adotada pelo Vasco. Tá certo, pessoal? Gostaria de ouvir o seu comentário. O que é que você acha? O Vasco tem que pedir RJ, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, não deve, tem que esperar o investidor. Gostaria de ouvir a sua opinião para que possamos falar um pouco mais sobre isso. E até importante, tá? Para que você entenda o que é a recuperação judicial, a extrajudicial. Você não tenha dúvida e você entenda também que isso é um caminho positivo, viável para a reestruturação das sociedades. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe o seu like no vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal.